Também não quer vir, não venha. Não estou pedindo nada demais. Bom, vamos começar com a pauta do dia de hoje, porque nós temos pautas extensas. O Brasil ele é um país muito incrível. O Brasil ele é um país que precisa ser estudado, né, pelos prêmios Nobel de todas as categorias. Porque o Brasil é um país em que, se você acorda às 5 horas da manhã, começa a acompanhar a notícia, tem um escândalo de hora em hora, igual ao resultado parcial da Telecena. Chega às 11 horas da noite, tudo que era na hora anterior já não é mais. Então o Brasil é um país que em 10 dias tudo muda absolutamente, para daqui a 10 anos estar tudo a mesma porcaria. Vamos então à primeira pauta, porque por decisão judicial, a plataforma X, o antigo Twitter, restringiu a exibição de uma publicação do jornalista Paulo Figueiredo para usuários aqui no Brasil. Na postagem, Paulo Figueiredo reagia a uma reportagem do Metrópolis, uma reportagem deste portal sobre o relatório do Departamento de Estado do governo Trump, que citava o Brasil como uma das principais fontes de substâncias químicas para a produção de drogas no mundo. O que não é nenhuma mentira. O que todo mundo está careca, mais careca que o Alexandre de saber. Na postagem, o jornalista escreveu o seguinte, aspas, para o que o Paulo escreveu. O trabalho continua. Conscientizamos o mundo com sucesso de que o Brasil era uma ditadura violadora de direitos humanos. Agora, todos saberão que também é um narco-estado. Alexandre de Moraes pode espernear e censurar à vontade. A verdade sempre será revelada. Fecho aspas. Em contato com o Metrópolis, Paulo Figueiredo, que mora nos Estados Unidos, disse não ter sido alertado antes sobre a retirada da postagem. Uma outra conta do jornalista no X, aberta por ele depois do bloqueio do perfil original, determinado por Moraes lá em 2023, ainda mostra essa publicação. E Paulo Figueiredo reagiu ao episódio. Ele disse o seguinte, aspas, como a postagem original disse, os censores partiram para a censura, mesmo que seja um breve comentário sobre um relatório oficial do governo americano, publicado por um veículo de reputação indiscutível. Depois, acabam sancionados e fingem não saber o porquê. Fecho aspas. Aí vocês vejam que esta é uma grande verdade que o Paulo, em especial, que eu trabalho com o Paulo desde a extinta TV Tupi, onde a gente fazia novela com a Eva Vilma, fizemos Selva de Pedra lá na Tupi, e o Paulo, ele sempre manteve um discurso bastante coerente e sólido, né, porque ele não muda ao sabor dos ventos. O que ele alertava lá é o que ele alerta nos dias de hoje. E ontem ou hoje, eu não lembro, que é tanta notícia, mas eu não lembro, eu vi que o pessoal da Globo News, né, naquela rodinha de samba que eles fazem lá, com os jornalistas e jornalistas, eles estavam preocupadíssimos, não é, com a censura que o Gilmar Mendes impunha ao Romeu Zema através do pedido de inclusão do ex-governador de Minas no inquérito das fake news, que é aquele inquérito ilegal, todo mundo sabe que é ilegal, do Alexandre de Moraes, que é um inquérito inquisitorial. E aí eu olho aquilo e falo, olha, até a Globo, né? Ainda bem que agora se fala. Mas é para a Globo lembrar também, né, Cláudio Caivano, que piroca não tem ombro. Não tem censura que vai até a cabecinha. Você está fazendo uma menção nada lúdica, eu diria, né? Muito explícita daquilo que teria dito. Teria não, porque a gente viu, tá nos anais do próprio STF, a Carmen Lúcia. E esta piroca está nos anais, de fato. É uma coisa inevitável. Acabei fazendo a escada, é verdade.
E ela disse exatamente isso. Não, censura só é proibido na Constituição. É vedado, não pode. Não, mas nesses momentos, para a gente defender a democracia, então só um bocadinho. E o bocadinho está até hoje, como você disse, não tinha ombro. Agora, eu nunca vou esquecer de uma outra coisa que você disse, e anotei aqui, inclusive, para lembrar de novo. Com Pelican no caderninho da vida. O Brasil é uma ditadura, como está descrito aí na matéria. A gente tem dito isso já há muito tempo, já no outro programa, e aqui no Metrópolis desde que começamos, e você dizia assim, sabe por que é muito difícil que a população entenda o que se passa? Porque ditadura não tem crachá. E nós também juntos dissemos o seguinte, olha, mas quando você pega o inquérito 4781, o inquérito das fake news, você sabe que ele seria o equivalente a um AI-5. Então a gente pode até considerar que não é um AI-5, mas é um outro ato institucional, um ato institucional do STF, que eu venho dizendo desde 2023, que é um tribunal de exceção, equiparado ao que já aconteceu no Brasil com o Tribunal de Segurança Nacional, e aí eu vou ficar divagando, voltando na história até o incêndio do hashtag. Mas só para falar uma coisa, Cláudio, só para fazer justiça ao regime militar. Porque o regime militar, ele errou muito. Por exemplo, o regime militar, ele misturou preso político com preso comum. Então nasceu a facção Comando Vermelho. Exatamente. Né? Porque na Ilha Grande, né? Os bandidos aprenderam as táticas da política e aconteceu o que aconteceu. E o segundo grande erro do regime foi quando a eminência parda do regime militar, que foi o general Golbery Couto e Silva, ele tirou o Brizola como líder da esquerda do PDT e colocou o Lula. E tirou a Terezinha Zerbini como liderança feminina do PDT e colocou uma sobrinha do Getúlio Vargas, a Isabel Vargas. Então foram dois grandes erros do regime militar. Ter plantado Luiz Inácio Lula da Silva, que é a cria do regime militar e ainda por cima ganha pensão por conta do regime. Mas se a gente pensar em honradez, em hombridade, o ato institucional é uma cortesia perto do que a gente vive hoje. Porque o ato institucional, ele era institucionalizado. Então você sabia o que se podia ou o que não se podia. Você sabia qual era a regra daquele momento. O STF, ele não tem atos institucionalizados. Eles têm atos de exceção. Ponto e basta. Isso é uma grande vergonha, isso é um grande perigo, e se a gente tem problemas de violação de direitos humanos com o regime militar, nós temos muito mais problemas de violação com o regime militante do STF. Sem dúvida alguma. E você usa um outro termo, de uma outra vez você se utilizou. Então eles tiveram mais coragem de serem explícitos. Olha, tá aqui, é censura sim. Mais honradez, mais gentileza. Até. Exato, até com a população para dizer, olha, é por isso, estamos fazendo isso por este motivo e agora vocês perderam parte dos seus direitos constitucionais. E com o STF, como você disse, não tem. Isso é totalmente velado. A imprensa, naquele momento, trabalhava de forma até mais livre do que hoje, e hoje não. Ela é um serviçal do governo ditatorial, que é justamente a aliança entre o governo executivo e o STF, né? Ou seja, o judiciário. E mais cruel também, Sonaira, sabe por quê? Porque antes existia o seguinte, existia a figura do censor. O censor, ele ficava lotado na redação da Folha, na redação do Estado, na Rede Globo, na Manchete, na Bandeira. Ele ficava, cada censor era designado para um grande órgão de imprensa, e esse censor, ele previamente via a programação, via o conteúdo da programação, dizia o que pode e o que não pode. Então é por isso que se fala em censura prévia. Mas só existe tal coisa que é a censura prévia? Não. A gente aprendeu no Brasil hoje que existe a censura posterior. Porque a censura, quando ela acontece através da mão do Estado. Alguém que detém o monopólio da violência, que é detida pelo Estado por excelência nos Estados modernos,
e ela manda que se retire do ar. E quando ela manda que se retire do ar, para que ninguém ouça, para que ninguém discuta, ela o faz a título de desinformação. Ela faz a título de essa pessoa está incitando crimes. Ela faz a título de argumentos desabonadores para o jornalista ou para o portal de imprensa. Então lá no AI-5, com os censores, a imprensa pelo menos não passava vergonha. Hoje não. Hoje o que a gente vê é uma exposição em praça pública, e essa sim é a fake news, de acusar jornalistas e portais de imprensa de estarem cometendo atos ilícitos no momento da retirada do conteúdo. E lembrando que o maior violador de direitos humanos do Brasil, Alexandre de Moraes, ele já havia mandado derrubar outros perfis do Paulo Figueiredo. Então, perseguir jornalista que faz, que coloca ali... E na verdade, o Paulo Figueiredo, ele apenas deu opinião, né, sobre um assunto que já estava circulando na rede. Então, o STF, a Justiça, eles criam os crimes da cabeça dele. Então, se você critica, se você traz um comparativo que coloca o governo Lula em qualquer manchete de perigo ou que desabone, né, os seus pupilos, a Justiça, né, o STF, ele rapidamente age para tentar apagar, para punir jornalista, para censurar jornalistas. Agora é interessante, Pavinato e Caivano, é que o puxadinho, a assessoria do Palácio, do Lula, que é a Rede Globo, agora eles começam a enxergar, talvez, né, um pouco de perigo, porque eles veem agora a censura escancarada à opinião jornalística. Então é um grande risco que a gente já vive há muito tempo, que hoje o Brasil, a gente vive uma ditadura em que as pessoas são jogadas nas prisões. E qual é o crime? Não tem crime, minha gente. Hoje jornalistas sofrem censura. Por quê? Porque ousam dar coberturas da sua opinião sobre matéria jornalística. Então, o Alexandre de Moraes, o maior violador de direitos humanos, ele deita e rola e faz isso e faz reiteradamente, infelizmente. Ele é o famoso hater, porque ele faz de maneira reiterada, não é verdade?